Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o assunto do vídeo de hoje é a final da Liga Europa. Quarta-feira temos Atalanta contra Bayer Leverkusen e nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo como chega a equipe alemã, o Leverkusen, para essa grande final. Então peço a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos. Então bora lá, começando com um pouco de história. Essa é a terceira final europeia na história do Bayer Leverkusen e a segunda nessa competição na Liga Europa. A primeira foi na temporada 87-88, quando a competição ainda era chamada de Copa da UEFA, ou seja, faz tempo, onde enfrentou na grande decisão o Espanhol de Barcelona. Naquela época, as finais eram em 2 jogos. O Leverkusen perde a ida, mas consegue vencer, devolve o placar na volta e ganha nos pênaltis. E a outra final, é mais lembrada, é a final da Liga dos Campeões da temporada 2001-2002, onde a equipe faz uma campanha sensacional, tira Juventus, Arsenal, Liverpool e Manchester United no caminho, mas acaba sendo derrotada pelo Real Madrid. Pega aquele gol histórico do Zidane, que é um dos gols mais reproduzidos na história do futebol. Desde então, o time nunca mais chegou numa final europeia, nunca mais chegou tão perto de títulos, até a chegada dele, Xabi Alonso, que é talvez o grande protagonista de toda essa história. Ele assume o time na temporada passada, e no meio da temporada passada, o Leverkusen vinha mal, ele pega a equipe na parte de baixo da tabela do Campeonato Alemão e consegue uma arrancada incrível. O time já se encaixa, consegue fazer bons jogos, tanto que termina a Bundesliga em sexto, conseguindo vaga na Liga Europa dessa temporada atual. E além disso, na própria Liga Europa, na edição passada, que faz grande campanha, chega às semifinais onde é eliminada pela Roma do Mourinho, mas já era uma amostra do potencial que o time tinha. Então, aí vem a janela de transferência, o time se reforça bem, é o que eu vou falar mais à frente no vídeo, e com pré-temporada, e aí o time atinge o seu ápice. Estamos em maio e o Bayer Leverkusen ainda não perdeu na temporada. São 51 jogos invicto. Uma marca sem precedentes no cenário europeu, ainda mais no cenário europeu moderno, algo histórico. E agora a equipe faltam 2 jogos para acabar a temporada e vai em busca da Tríplice Coroa, que é a final da Liga Europa e também a final da Copa da Alemanha, e vai em busca também de completar a temporada perfeita, uma temporada sem perder nenhum jogo. É algo, cara, gigantesco. E já é algo, uma temporada histórica, mesmo que perca esses jogos. Porque pela primeira vez na história o Leverkusen foi campeão alemão e fez isso de maneira invicta, algo que nunca tinha acontecido na história da Bundesliga. Nos 34 jogos foram 28 vitórias e 6 empates, 90 pontos conquistados, uma das melhores campanhas também da história da Bundesliga. Um time que por si só já é histórico. Para você ter uma ideia da noção desse feito, é apenas a terceira vez nesse século que um time ganha um título invicto nas 5 grandes ligas europeias. Teve a Juventus na temporada 11 e 12 e também o Arsenal dos Invencíveis na temporada 13, temporada 2003 e 2004. Mas mesmo assim, esses times perderam em outras competições. O Leverkusen não, ele está invicto em tudo até agora. E se conquistar essa tríplice coroa, acho que vai ser a grande temporada de um clube no futebol europeu neste século. Tem que começar a discutir isso. E é um time sensacional, tanto que na Liga Europa, na fase de grupos, venceu 6 jogos do grupo, fez 18 pontos, campanha máxima. E aí, nas oitavas, eliminou o Karabakh do Azerbaijão, depois passou pelo West Ham, na semifinal enfrentou de novo a Roma e deu o troco, chegando agora à final, onde vai enfrentar a Atalanta, e é o time favorito, né? É um projeto mais consolidado há mais tempo, tem mais poder de investimento também, é um time que se destaca também pela capacidade de prospectar jogadores, também de revelação de novos jogadores, potencializar eles e também fazer vendas, e é um clube que também sabe ir no mercado para buscar jogadores talvez até um pouco mais experientes, para servirem também de pilares importantes. Tem algumas coisas em comum com a Atalanta. A Atalanta é um clube que foca um pouco mais no desenvolvimento, formação de jogadores que o Leverkusen, mas também são dois times que utilizam disso, né, de buscar jovens jogadores de potencial para também fazer caixa, para poder continuar crescendo cada vez mais. E aí do Leverkusen, as transferências, no início da temporada, foi o que deu o boom que faltava para esse time, né? O time foi muito bem nas contratações. Acho que é justo falar que talvez a melhor janela de transferências do futebol europeu nessa temporada. Você pegou o Xhaka do Arsenal, que é um jogador de liderança, seleção suíça, e vem sendo um dos pilares do time. Contratou o Grimaldo e o Jonas Hoffmann, dois jogadores sem custos e 2 jogadores importantes. Trouxe o Bonifácio do futebol belga, uma aposta e que vem se provando é um jogador com muito potencial. Ainda trouxe outros nomes para o elenco, como o goleiro Kovar, o ponta e ala Nathan Telha, o brasileiro Arthur, que infelizmente sofreu com lesões, mas vem jogando essa reta final, jogando bem.
do América Mineiro, e também trouxe emprestado o Stanisic, uma opção tanto para zaga quanto para ala, que acabou sendo importante em alguns momentos da temporada. E essa mistura de jogadores jovens, menos de 23 anos, como Wirtz, Boniface, Frimpong, Hincapié, Kusunu, com os jogadores mais experientes, como o goleiro Radrek, o Jonathan Tah, Grimaldo, Antes, Chaka, Hoffmann, vem dando muito certo, né? Porque é um time que tem essa jovialidade, essa vitalidade dos mais novos, mas também tem o toque de qualidade e experiência dos jogadores mais experientes, e essa combinação vem dando muito certo, tudo na mão também do Xabi Alonso, que desponta como um possível treinador espetacular, né? É muito bom ficar de olho nele, e ele permanecer a próxima temporada é algo muito importante. Uma das qualidades dele foi saber rodar bem esse elenco, até para lidar com desfalques, etc. Teve Copa Africana de Nações no meio da temporada, desfalcou o time em alguns jogos, e essa capacidade de rodar o elenco fez com que o Bayer Leverkusen aumentasse a profundidade das suas opções e também a qualidade do banco. Então, os jogadores que se entraram conseguiram dar conta do recado e manter o nível lá no alto, e também a capacidade para os jogadores de fazer mais uma posição também muito importante, né, nessa rotagem de elenco. Então, por exemplo, na zaga você tem o Jonathan Tah como grande capitão, grande ídolo do time, a grande liderança, jogador de seleção alemã, mas ao lado dele você tem várias opções ali, como o Tapsoba, o Sunu, o Hincapié e o Stanisic, que também pode fazer a zaga, e foram jogadores que foram utilizados na zaga em algum momento. Nas alas, Grimaldo e Frimpong são os titulares, na esquerda e na direita, mas durante a temporada outros jogadores foram utilizados e também foram importantes. O próprio Hincapié, que é zagueiro, também jogou na lado esquerda. O brasileiro Arthur, que é lateral direito, chegou a ser utilizado nessa reta final na ala esquerda para descansar o Grimaldo e foi bem, inclusive. Além dele, você tem o Stanisic, também apareceu por ali, e o próprio Nathan Taylor, que é um jogador que pode ser mais ofensivo, um ponta, mas também foi utilizado em vários momentos como ala pela direita, uma opção ao Frimpong. No meio, você tem o Chaka como pilar, como esse titular, como esse líder, capitão, mas ao lado deles revezou bastante. Você tem o argentino Palacios, mas você teve o Endrich também, meio alemão, ele ganhando destaque até mesmo dentro do cenário da seleção alemã. Esses dois revezaram bastante ali como parceiros do Xhaka e mantendo sempre muita qualidade e dando intensidade para esse meio campo. E no ataque você tem o Wirtz como um grande protagonista, um grande símbolo desse time dentro de campo, mas ao lado dele variou bastante. Você tem também o Jonas Hoffmann, que foi titular mais no início da temporada, depois alternou, o Adli como opção até o Wirtz em alguns momentos, o próprio Nathan Teja e o Frimpong, que revezavam entre tanto serem alas quanto serem atacantes, jogadores mais de momentos de velocidade, e também o tcheco Lozek, que foi usado em alguns momentos também de rotação, esse menos, né? Esse um pouco mais para compor o elenco. E de centroavantes você teve o Boniface, que foi contratado para ser o Mengol e começou a temporada muito bem, porque além do poder de finalização, ele se destaca também pela capacidade física de reter a bola, mas também por servir os companheiros. É um jogador que joga muito bem fora da área, que sabe dar passe, dar assistências, se demonstra ser um atacante que tem um teto ainda para evoluir, ainda maior, nigeriano, e é um jogador para se ficar de olho na próxima temporada. Porém, ele teve uma lesão grave que tirou ele por vários meses da temporada, e aí apareceu as opções de elenco, né? O tcheco Patrick Schick saiu do banco e se tornou um cara muito importante na segunda metade da temporada, fazendo vários gols em minutos finais, né? O Leverkusen também vem se marcado por um time que fazer gols nos acréscimos. E o Patrick Schick é um desses nomes. Além do Stanisic também, que eu falei, tanto uma opção para a zaga quanto a opção para a ala direita, ele é um cara que também ficou marcado no final, que mantém essa invencibilidade. Foi assim contra o Borussia Dortmund, no jogo fora de casa, onde ele faz um gol de cabeça ali nos acréscimos, e também na semifinal contra a Roma, num contra-ataque, ele estava perdendo, a Roma vai tentar reverter o placar, ele vai lá e faz o gol nos acréscimos, que mantém a invencibilidade do Leverkusen. E o Patrick Schick também é muito importante, especialmente nas eliminatórias contra o Karabag, decidindo ali o jogo de volta, e é um cara que assumiu a bronca, assumiu, sabe, fez que o time não sentisse tanta falta assim do Boniface, tanto que o Leverkusen na janela no meio do ano vai até a Espanha, traz o Borja Iglesias, que é um atacante mais experiente, goleador, e ele acaba pouco jogando, porque o Schick toma conta da posição e assume a responsabilidade, e isso passa muito do trabalho também do Xabi Alonso, de dar confiança para os jogadores, impressionante a mentalidade do time, como mudou, como o time assumiu essa mentalidade vencedora, de todo jogador que entra mantém o nível, mantém a pegada, sabe exatamente o que fazer e tem confiança para isso, e de como é um time que não desiste. Mesmo quando as coisas não dando certo, o time continua insistindo, continua batendo, continua tentando, tanto que fez vários gols em finais de jogo, e é muito disso, né? Essa mentalidade de não desistir, de lutar até o fim, de acreditar que vai conseguir o resultado, e de confiar também na forma que joga, no esquema. O Leverkusen é um time muito forte, essa bola aérea, muitos resultados vieram assim utilizando isso, é um time que sabe construir de diferentes formas,
tanto com a bola no chão, rodando, encontrando espaço dentro da defesa. Tem os alas atacando, especialmente o Frimpong. O Grimaldo pode também entrar na área, mas é um cara que muitas vezes vem mais por dentro. Fez alguns gols de fora da área, inclusive nisso, aproveitando esse espaço, vindo como fosse um meia mesmo. Você tem o Chaka, às vezes, liberado para chegar mais à frente, experimentando chutes de longa distância. Tem o Kossunu, especialmente pela direita, um zagueiro que sobe muitas vezes, como fosse um lateral também por dentro. Você tem o Wirtz, que é talvez o grande protagonista desse time. E é um jogador que cresceu e hoje também é protagonista até dentro da seleção alemã. Então, o time consegue atacar de diferentes formas. Seja com a bola no pé, seja por meio de cruzamentos, lançamentos, explorando a costa da defesa, a velocidade dos alas, seja nessa bola parada mesmo, escanteios, faltas. Então é um time sensacional, é um trabalho incrível do Xavi, não à toa que é o favorito nessa final, que vai ter jogo, né? O Atalanta é bom time também, mas o Leverkusen chega mais pronto. E, como eu falei, além de ter opções de times titulares, o Leverkusen se destaca por ter vários jogadores que podem sair do banco e mudar o estilo, às vezes, de uma posição, e mudar a história do jogo. E foi assim em vários momentos da temporada. Então, agora eu quero saber de você. O que você está achando dessa equipe do Leverkusen? Achando dessa temporada magnífica? Se você acha que eles vão conseguir fazer a temporada perfeita e levar a Tríplice Coroa, que seria ganhar na Liga Europa contra a Atalanta e depois ganhar a Copa da Alemanha do Kaiserslautern, parece o mais fácil de todos. Então, deixe aí nos comentários se você acha que eles vão conseguir a Tríplice Coroa e também qual o seu palpite para essa grande final. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Peço mais uma vez para você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e divulgar esse vídeo com seus amigos fãs do Bayer Leverkusen, fãs do Xabi Alonso, fãs de futebol alemão e também fãs de futebol europeu. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.